Adriano, vamos à centralidade desse episódio que é o petróleo. A geopolítica do petróleo é um clássico há mais de 100 anos. Agora, há um aspecto técnico, e a gente gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, dada a sua expertise no campo, que é a situação da exploração do petróleo na Venezuela. É público e notório, nossa audiência sabe disso muito bem, que a Venezuela tem, alguns dizem, a maior reserva de petróleo do mundo, e ao mesmo tempo uma indústria petrolífera que foi afundada pelo chavismo. Quão fácil ou quão difícil é para Trump ressuscitar essa indústria? Olha, William, a Venezuela ela tem um paradoxo, como você falou, né? Ela é a maior reserva de petróleo no mundo, lá com os 300 bilhões de barris, seguida da Arábia Saudita com 250 bilhões, mas ao mesmo tempo ela tem uma produção insignificante no mercado de petróleo. Se fala hoje que a Venezuela produz 1 milhão de barris dia, né? Não sei se produz isso, né? Porque regime autocrático ditatorial, nada é transparente lá, mas vamos supor que produzam hoje 1 milhão de barris dia. Esse milhão significa 1% da produção mundial. Então, não tem significado nenhum, né? Significado nenhum no contexto do mercado nacional de petróleo. Tanto não tem que você vê que hoje o preço do barril caiu, né? Porque a expectativa é que se o Trump consegue colocar de volta as empresas americanas, aí pode haver investimento e a Venezuela pode voltar a produzir aqueles 3, 4 milhões de barris dia que ela produzia, né, no período anterior ao chavismo, né? Então, a gente não sabe hoje o estado, né, dos campos, por exemplo, da Venezuela, o grau de sucateamento que tem lá, né, que tipo de problema até ambiental, por exemplo, deve ter. Então, não é simples você voltar a ter uma produção na Venezuela, talvez no curtíssimo prazo, até porque empresas de petróleo, mesmo sendo as americanas, uma ExxonMobil, uma Chevron, tem que ter o mínimo de segurança jurídica e regulatória, coisa que a gente não vê hoje na Venezuela, mesmo aí após a prisão do Maduro e da esposa dele, né? Então vai ser uma... A gente lembra que Ucrânia, com guerra com a Rússia, ninguém imaginava que a guerra ia demorar tanto, né? Então essa é um ponto de interrogação, William. Quanto tempo você demoraria para você voltar à Venezuela a ter uma produção de aí, no mínimo 3, 4 milhões de barris que ela tinha no passado? Quantos bilhões de dólares vão ser necessários para que essa produção volte a acontecer? É evidentemente que você hoje ainda tem lá a Chevron, não saiu da Venezuela, ela está lá com contratos com a PDVSA, produz aí, segundo as estatísticas, 200 mil barris de petróleo dia, o que é nada para a Chevron. A Chevron é uma empresa que produz 5 milhões de barris por dia, produz mais que o Brasil, por exemplo, mas ela estaria assim numa espécie de uma pole position, porque ela teria um diagnóstico melhor do que hoje são aqueles campos de petróleo lá da Venezuela. Outra questão importante, William, é a qualidade do petróleo venezuelano também. O petróleo venezuelano é um petróleo pesado, né? Por exemplo, ao contrário do petróleo brasileiro do pré-sal, que é um petróleo leve, né? Então, também você tem que recuperar refinarias na Venezuela e ter que ter refinarias no mundo afora mais sofisticadas e mais caras para que, entre esse petróleo pesado venezuelano, você consiga extrair dele produtos de valor agregado, maior valor agregado, como é o caso de gasolina, de diesel, de nafta, de GLP. Então, esse é outro ponto também importante que dificulta também essa recuperação num contexto que a gente está falando de transição energética, né? Então, eu acho que, na minha opinião, né, Will, o que está acontecendo lá é que, no fundo, o Trump ele não está querendo petróleo venezuelano. Os Estados Unidos têm muito petróleo. Hoje, os Estados Unidos produz 13 milhões de barris por dia de petróleo. Eu acho que ali o que está sendo visto é que a gente pode estar testemunhando, caso o plano do Trump dê certo, é uma nova geopolítica do petróleo no mundo, onde os Estados Unidos passa a ter ingerência, né, numa quantidade significativa das reservas mundiais de petróleo, e aí sim, né, ele pode aí sentar na mesa com Rússia, com o Oriente Médio. Eu tenho falado que, no fundo, se o plano do presidente Trump der certo, ele está criando uma espécie de uma mini OPEP.